E eu vou convidar agora uma pessoa que é da cidade, que tem uma trajetória de vida muito interessante, muito importante que as pessoas conheçam e que essa trajetória já levou ela ao Legislativo porto-alegrense e agora ao Legislativo do Rio Grande do Sul. Tem 35 anos, deputada pelo PCdoB, Bruna Rodrigues é a minha convidada aqui no Opinando. Que prazer, Bruna, obrigado. Muito obrigado, um beijo. Muito obrigado por te receber. Prazer estar aqui contigo. Ainda mais vinda pela minha querida Vitória Famer, né? Que te trouxe aqui, me deixa mais feliz ainda. E aí, Bruna, me conta, tudo bem contigo? Tudo bem. Feliz de estar aqui contigo. Estão te tratando bem lá na Assembleia depois daquele... Eu tinha ouvido falar muito bem. Sim, é suspeito, né? Porque era a Vitória que deveria ter falado, né? Eu e a Vitória fomos colegas de trabalho na assessoria da deputada Manuela e agora somos colegas na Assembleia. Bruna, tu é de Porto Alegre e cria da Vila Cruzeiro. Sou de Porto Alegre, nasci e me criei aqui. Sou cria da Vila Cruzeiro com muito orgulho, né? Filha de uma mulher extraordinária que está com o rosto estampado na Mauá, né? Minha mãe no muro. A minha mãe é uma das mulheres, né, daquele projeto, um projeto tocado pela Raquel Virgínia. Isso. Muito legal, né? Ver uma mulher tão popular, de uma trajetória muito humilde, tendo o rosto estampado na Mauá, como representante dessa parcela da população que está ali, que trabalha, que garante a estrutura da cidade, que é invisibilizada, mas que hoje a galera passa e vê ali uma mulher periférica, negra, batalhadora. A gente vê assim, ó, eu fico vendo os dados, até a Vitória me ajudou aqui com um dos dados, né, do pioneirismo, né, da entrada, por exemplo, membro da primeira bancada negra da história do Legislativo Gaúcho. E a gente vai vendo isso na Câmara Municipal, a gente vai vendo na Assembleia Legislativa, esse pioneirismo. E eu te pergunto, como demorou, né, para nós em 2023 ainda estar saudando duas representantes na Assembleia, né? Nós estamos evoluindo, eu não tenho dúvida disso, tu estás na URGS, a gente vê que, né, o sistema de cotas mudou muito da nossa realidade, o Brasil está se vendo mais dentro da universidade, mas não é muito passo de tartaruga, Bruno? Não está tudo muito demorado ainda? É difícil, né, Nando? Foram mais de 500 anos de escravidão, né? Se a gente for parar para pensar, ontem nós estava refletindo sobre um debate muito legal, que é a importância da gente conseguir se ver na história do Brasil, né? Eu tenho apenas 2 gerações anteriores a mim, né, de gerações libertas nesse sistema político, libertas nesse sistema econômico, né? Tu parar para pensar, eu estava falando com a minha mãe, nós queríamos fazer a nossa árvore genealógica e a gente não consegue achar o avô dela. O avô dela, da minha mãe, né? Então, quando a gente olha para que certamente, né, é descendente de escravo, ou inclusive era escravo e provavelmente não tem os registros ali, né? Nós ainda estamos falando de um país que tem a sua base, a sua construção, a sua riqueza construído de forma muito cruel, né? Em cima de uma trajetória de mulheres e homens negros que não conseguem conquistar a dignidade porque tem um sistema político e econômico que oprime, né, que tiram a chance de conquistar e de ter dignidade. Quando a gente fala do parlamento, quando a gente fala da universidade, quando a gente fala da ocupação dos espaços políticos, né, sejam culturais, sejam nos espaços de poder como um todo, a gente já está falando, né, ainda das primeiras gerações. A Assembleia tem quase 200 anos, por que nunca nós tivemos uma mulher negra? E aí sempre me perguntam, mas vocês nunca estiveram ali? A gente sempre esteve ali. Se tu for entrar, a dona Janete, a tia Janete, que a gente chama, que é da limpeza lá, ela sempre esteve lá. Ela pode não estar ela fisicamente ali, mas mulheres negras mantiveram aquele espaço ao longo todo esse tempo. Né? Se a gente for olhar para a manutenção, são homens negros que garantem a manutenção ao longo de todo esse tempo. Ou seja, os negros estavam na Assembleia. Nós estávamos na Assembleia. Garantindo a estrutura, mas nós nunca chegamos na tribuna porque ao longo desse tempo nos negaram o acesso a esse espaço. Por que eu sou dessa geração que questiona a política e que questiona esse sistema? Porque
eu, ao longo da minha trajetória, eu fui vivendo, né? Sempre me perguntar como é que tu conheceu a política? Vivendo. Infelizmente, nós ainda não conquistamos esse espaço de olhar para a política e de chegar nela por opção, né? Nós ainda estamos batalhando e na batalha a gente entende a necessidade de ocupar a política. E foi assim que eu conheci, né? Fui lutando para garantir a vaga na creche para minha filha. Fala um pouco, quero saber um pouco da tua vida. Tu nasceste na Cruzeiro, tu é de uma família, tu estava me dizendo, tem tu e 3 irmãos, tu é a mais nova. Não, eu sou a do meio. A do meio? Eu sou a mulher depois de 3 homens e depois de mim ainda tem mais 2. Ah, ainda tem mais 2, é verdade, tem mais 2. Ainda tem mais 2, nós somos 6. Um é irmão só paterno. E meu mas tu é a única mulher? Não, somos 2 mulheres e 4 homens. Tá. Mas eu sou a mulher depois de 3 homens, uns homens gigantes. Lutei muito, viu? No sentido literal, para sobreviver. Dentro de casa já começava a briga. Não, a briga. E todo mundo muito grande. Eu brinco bastante, Nando, que eu concentrei a inteligência. Porque a altura. Estudava a altura onde? Me faltou. Estudava onde, mano? Eu estudei ali na Cruzeiro mesmo. Eu estudava no Alberto Bins, que eu vou te contar, né? Ao longo da minha trajetória, eu vou me encontrando com batalhas que vão me forjando também, né? Eu conheci a política sentada no cordão da calçada da vila onde eu morava. A Manuela passava ali na Cruzeiro, numa campanha para candidata a vereadora. Manuela Dávila, Manu. E eu estava sentada no cordão da calçada, amamentando a minha filha. E ela chegou daquele jeito todo peculiar, e aí, beleza, apresentando o material. Fiquei olhando, achei diferente, né? E aí, beleza. E aí, beleza, não. E uma gurizada, era final de semana, eu... de várias amigas, e a Manu falou sobre a importância da juventude ocupar a política. E eu, pela primeira vez, ouvi... eu tinha uns 16 anos. Eu fui mãe com 16. A minha filha tinha 6 meses, tive ela bem jovem. E a Manuela falou assim, olha, tá na hora da gente ocupar a política, a gente precisa ter um movimento político que, inclusive, tu possa falar da necessidade de ter vaga na creche. Eu achei aquilo bacana, nunca ninguém tinha falado comigo daquele jeito. Eu sempre fui muito inquieta, né? E eu, inclusive, hoje acho que toda essa minha inquietude já era uma revolta tentando buscar uma organização, né? E a Manuela disse, olha, se eu me eleger, me comprometo de ajudar aí a buscar a vaga na creche. A Manuela elegeu. E eu liguei pro gabinete e disse, eu quero minha vaga na creche. Cadê a vaga na creche? Cadê a vaga na creche? E ela disse, não, vou aí conversar com vocês, mas vamos se organizar para buscar. Eu disse, não, quero minha vaga, né? Porque a gente acha, agora eu quero porque a gente acha que essa é uma informação importante. O político por si só ele não resolve o problema, mas ele intermedia a relação, né? Então eu achava que ela podia me dar a vaga, mas como é que vai dar vaga? Ela não é essa hoje a tarefa do político, sofrer, né? Entre aspas, isso é tu. Imagina quantas pessoas chegam para ti. E eu faço, essa é uma bandeira central do meu mandato, né? Foi de vereadora e se mantém enquanto deputada. Porque a vaga na creche, Nando, ela liberta ou aprisiona as mulheres. Né? Tu imagina que eu fui mãe com 16 anos. Eu tinha quando eu conheci a Manuela, eu tinha uma filha com 6 meses. Eu estava fora da escola. Deixa eu me meter um pouco na tua vida, pessoal. Tu fosse, só para entender um pouco mais a tua vida, tu fosse mãe solo, como a gente chama, ou tu tinha um relacionamento, tu tinha alguém do teu lado? Eu tive um companheiro. Eu saí de casa, eu tinha 15 anos. Não estava sozinha na hora? Não estava sozinha. Eu separei depois de um tempo. Mas eu não era mãe solo, toquei... maternei, né? Eu te pergunto isso porque é 3 vezes mais difícil daí, né? Não, é muito difícil. Não, mas é muito difícil. E maternei com um companheiro durante muito tempo. Separei, minha filha já tinha 10 anos. Mas ao longo dessa trajetória, eu vou me encontrando com batalhas, né? E a Manuela sempre foi uma parceira. Então a gente começa uma organização para que a comunidade possa buscar a vaga na creche. Então fomos para o orçamento participativo da cidade. Né, uma gurizada, mas um monte de jovem da Cruzeiro. E depois nós conquistamos a creche. Nós trouxemos uma creche com uma emenda da Manuela, já então deputada federal. Que daí não foi só para ti, beneficiou mais gente. Não, minha filha nem acessou, porque foi 10 anos depois. Esse é o problema da política. Leva um tempo para organizar as coisas. Mas ao longo desse processo... Aquela escola ali,
que fecharam na frente do postão. Aquela escola foi minha escola de ensino fundamental. Tá fechada? Ela está ocupada hoje por um coletivo, mas esse é um dos motivos pelo qual eu me organizo politicamente. Aquela escola que casa com... Ela foi anterior ao projeto ao traçado da avenida, né? Então, a Cruzeiro ela foi vítima de muitos ataques, né? Então, fecharam a escola, vem um traçado de uma avenida. Aquela escola, ela foi a escola da minha mãe, ela tinha 57 anos. Ela era uma escola reformada, que tinha mais de 200 alunos. E é uma escola central, num ponto bom, fácil de acesso. Num ponto importante, com um papel importante, porque aquela é a primeira rota de entrada na Cruzeiro. Aquela era a disputa da nossa juventude. Era importante ter aquela escola ali, né? Tu entra na comunidade e tu vê uma escola. Isso é uma mensagem, um sinal. E nós lutamos muito para não fechar aquela escola. Aquela escola foi entregue, foi ocupada, né? Não pela comunidade. Nós disputamos aquele lugar. Ali aconteciam uma série de coisas tristes, né? E nós, aos poucos, fomos disputando aquele espaço. Hoje tem um coletivo ali de mulheres da comunidade que se organizaram e que, para não deixar depredar e destruir, entraram, cuidaram. Hoje está lindo. Inclusive, quero te convidar para conhecer lá o coletivo. É muito bonito, é muito legal. Teve um mutirão da Defensoria Pública agora de atendimento lá. Foi muito bacana. Mas aquela escola me fez entender, né? Aquela escola, somada à luta que nós já vínhamos travando pela vaga na creche e o traçado da avenida, a forma como se deu, eu recebi uma carta por debaixo da minha porta dizendo que eu tinha 40 dias para sair. Da casa onde tu morava? Na casa onde eu morava, que era dentro do traçado da avenida, era ali na antiga, porque o nome da avenida era não era vereadora, nada ainda? Não, isso, não era nada, eu era militante. Uma menina? Militante, uma guria, ativista, gostava muito de fazer debate em escola. Toda a tua família? Morava com a tua família ou tu sozinha já? Eu já morava sozinha, eu saí de casa, eu tinha 15 anos, né, Nando? Sim, tinha falado, tudo o companheiro e a minha filha. E a tua filha? E nós morávamos ali, imagina, né, para uma jovem como eu, já organizada, já conseguindo, já com muito esforço comprei minha casinha, e aí recebi uma carta dizendo que eu tinha 40 dias para sair. Nós iniciamos o movimento porque o primeiro cadastro tinha 400 famílias. Mas tinha uma negociação prévia que dissesse, olha, tal data... Não, porque tinha um boato que ali era um traçado da avenida, um boato de 50 anos, né? Um boato que nunca se materializou. Tá no plano diretor do tempo do Brizola? Exato. Muito antigo. É muito antigo. Muito antigo. E que a comunidade foi se desenvolvendo com qualquer comunidade. Eis que inicia um debate muito atravessado. Um cadastro que não conta com a necessidade das famílias que trabalham, né? Então o cadastro era feito durante o dia. Eu sempre trabalhei, né? Então... um processo muito atravessado porque fala de um projeto desconectado da necessidade da vida das pessoas, né? Então, nós entramos no processo de luta, cadastramos 1.800 famílias e aí inicia uma discussão muito difícil, porque nós falávamos, né, da necessidade de primeiro alocar as famílias para depois iniciar o traçado. Nós falávamos que aquela escola, o fechamento daquela escola ia impactar a comunidade. Nós perdemos 3 praças e 3 campos de futebol, onde a nossa juventude ia brincar. Não tem, se tu for olhar ao longo da Cruzeiro, nós temos muito poucos equipamentos públicos de atividade. Sim, tem lá o Mano Ajax, que tinha um projeto lá na Cruzeiro. O Mano tem um projeto muito bonito. Só que ele teve que trocar já o local, já nem tá ali na Cruzeiro que eles estão treinando, porque não tem mais o local. E é muito triste, porque, o Mano fazia um projeto que disputava a nossa juventude. Ao longo desse tempo, eu vou me dando conta de que tudo que eu vivia era um projeto político, sabe? E é muito triste tu ver... eu sou uma apaixonada pela política, né? E eu via que uma parcela dos gestores públicos que são eleitos, eles tinham determinados interesses. E que se nós quiséssemos fazer diferente, nós precisávamos entrar para dentro da política. E aí fui candidata em 2018 pela primeira vez, né, pelo PCdoB, meu único partido de filiação. Tu se elegeu já na primeira? Não, eu fui candidata a primeira. Candidata para se apresentar, eu achava que ia fazer uns 2.000 votos. Na primeira eleição eu fiz 13. 13? 12.985. E não entraste? Não, é difícil. A vereadora, eu achei que não, para deputada. Desculpa, para deputada estadual. Eu entendi que tinha falado para vereadora, desculpa. Foi candidata a deputada estadual. E em 2020, então, fui vereadora.
E aí fui a mais votada do meu partido. Mas eu vou me dando conta que ao longo do processo, ao longo dessa militância, são as batalhas que me forjam. É tudo que eu vivi, é a vaga na creche, a necessidade de brigar pelo posto de saúde, a necessidade de brigar pela minha casa, a necessidade de brigar para que a escola não feche. Que idade está a minha filha? Tua ex-neném. Meu bebê ainda, né? As gurias que estão acompanhando aqui sabem, os bebês da gente não tem idade. Não, bebê, não tem idade. Tem 19, vai fazer 19, tem 18 anos hoje. A minha vai fazer 18 em maio, ainda também. E a luta pela vaga na creche foi o carro-chefe do meu mandato enquanto vereadora, né? Mas ainda é uma grande defasagem na cidade, É muito difícil, é muito difícil. E assim, como nós temos 70% das nossas famílias são chefiadas por mulheres. Tu imagina que 50% da população, mais de 50% da população é mulher. É a mulherada que domina aí a nossa população. Metade da população é mulher. Mais da metade, média de 28%, são mulheres negras, né? Se nós for parar para pensar... A responsabilidade das crianças é delas. Da mulher. Somos nós, infelizmente, né? Nós queremos que as famílias elas sejam chefiadas pelo coletivo familiar, né? Pelos pais, pelo conjunto da família. Não é que, inclusive, não são só pais, não são só mães, ou são mais mães e mais pais, né? O modelo de família importa menos do que a responsabilidade que é distribuída, né? Nós precisamos que as nossas famílias sejam responsáveis pelas nossas crianças, mas o poder público não pode se omitir. Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Já entrevistei a delegada Nadine, que é policial, e entrevistei lá atrás, há um tempo atrás, o Leonel Hadi, também policial, né? E temas e aí tu não é policial, mas, né, tu tá no tema que eu quero trazer. Tu é uma pessoa que sabe o que é periferia, uma mulher preta, né? Depois eu quero falar contigo um pouco sobre preta e negra, tá? Para nós conversar um pouquinho de Janila Ribeiro, né? Conversar um pouquinho, mas uma mulher preta, né? Como é que é a questão do envolvimento policial? Porque eu cobrei isso tanto do Leonel, que é um cara de esquerda, né? E o Leonel acha que tem muito ainda o resquício daquela polícia autoritária dos tempos da ditadura. Pode ser, mas que é absurdo a diferença de tratamento que a polícia dá para homens ou mulheres brancas e homens ou mulheres pretas. É impressionante, Bruno. E tu, como deputado, eu queria que tu dissesse algo sobre isso. E não como deputada, como alguém que talvez tenha sofrido isso diretamente na pele. Sabe, Nando, eu tenho algumas lembranças, né? Eu vivi na Cruzeiro até minha casa ser removida pela Copa, né? Pelaquela obra que era da Copa, depois não foi mais da Copa e, enfim, até hoje tá ali, não acabou, as pessoas não têm casa. Vai ser da Copa da América do Norte, a próxima, mano. Mas um dos meus maiores medos da minha adolescência era perder os meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos mais velhos, né? Por que tu tinha esse medo? Além, claro, da saudade e tudo, mas alguma coisa em especial? Eu sempre vi muita violência, né? Muita violência. Tinha medo de perder eles para a violência. Porque a violência ela vinha de tudo que é lado, não era só da comunidade. A violência policial é uma violência muito cruel, né? E nos atravessa de forma muito, muito ruim, muito pesada, né? Então eu me lembro de uma vez que minha mãe estava dentro de casa, eu me lembro da minha mãe ouvir um barulho e sair para a rua, e eu me lembro de meu irmão estar ajoelhado assim, na rua, e eu me lembro daquela sensação, né? De ver policiais, imagina, gurizada sentado na rua, né? E me lembro daquela sensação de ver os meus irmãos ali, de ver a minha mãe. Minha mãe é uma leoura, minha mãe pegou meu irmão pelo colarinho, jogou dentro de casa, bateu a porta e disse, agora é comigo. Porque eles estavam sentados ali conversando. Eles estavam, sim, mas quando nós saímos eles já estavam ajoelhados, né? Então, eu acho que nós ainda temos um resquício muito forte. Eu tive umas experiências muito legais, viu? Eu fui para os Estados Unidos visitar St. Louis, que foi uma cidade que teve uma medida judicial que penalizou, que puniu a cidade, que a polícia teve que ser reformada. Então, dentro do processo da reforma da polícia, tinha uma série de critérios. Dentro dos critérios, a câmera, a formação antirracista, né? Uma série de protocolos, né? Por exemplo, desde o acompanhamento psicológico do policial, porque às vezes aquele policial que vai abordar na rua, ele não está bem.
Ele está pressionado, ele está tensionado, ele é um ser humano, né? Ele é um ser humano e por diversas vezes está tensionado, está com uma pressão, a condição é muito difícil, né? Então, assim, às vezes a gente está desse lado, questiona, mas sabe que a estrutura da polícia também está defasada, também está com dificuldade. E quando a gente fala dessa dificuldade, a gente precisa olhar para ali, para além da farda, tem um ser humano, né? Então, mas eu acho que nós temos uma polícia muito distante da sociedade. Se nós fosse fazer uma avaliação, e lá tem essa avaliação, né, que pensa ou que avalia a confiabilidade da polícia, eu acho que nós íamos ter uma surpresa aí, né? E é muito legal fazer com que a população avalie o que pensa da polícia. É muito difícil, é um debate muito difícil, né? Eu sempre tive muito cuidado com esse debate. Afinal de contas, eu sou uma guria que defende que a gente tenha dignidade para viver, que nos encarem de forma igual, mas a gente sabe que o tratamento não é igual, né? E na comunidade a gente vive a lei da selva, né? Eu te perguntei ali a questão do fenótipo, de raça e tal, né? Do negro, do preto, porque até o IBGE trata isso de uma forma diferente hoje, né? Uhum. E eu entrevistei aqui a Luana Daltro, que é uma comunicadora, tem conteúdos antirracistas, uma guria que eu gosto muito, né? Tem trabalho muito bom. E ela fala sobre isso, que ela era de pai, acho que era o pai dela, era bem negro, né? Negro tinto, preto, né? E a mãe branca. Então ela diz que é uma negra, mas de pele clara, assim, tá? E ela sente, né? E ela dá esse depoimento, que ela percebe que ela sofre menos racismo do que pessoas, digamos assim, pretas, né? E eu conversei com o Francisco Marshall também, né, na discussão falamos sobre as cotas e tal, e ele acha assim, olha, é uma discussão que está aberta. Se uma pessoa, mesmo que tenha, né, seja mais claro, mas ela tenha na ancestralidade dela, e ela na ancestralidade dela ele reivindique, né, a sua negritude, tem que ser pensado, tem que ser revisto. Eu queria saber de ti como é que é isso, né? Porque tu te apresenta como uma mulher e preta, né? Para deixar claro isso, para deixar muito claro isso. Queria ouvir um pouco de ti para aprender, tá? Não é nada mesmo, porque eu acho que a gente está aqui para ouvir e para aprender. Sabe que esse é um tema que eu acho muito gostoso, eu acho muito bom debater, eu acho que a gente debate pouco, a gente às vezes pelos milindres, pelos medos, a gente acaba... Tem medo de ofender, de falar, né? Exato, nós não temos uma formação antirracista, né? Nós temos uma lei que não é implementada na vida real, né? A 10.639, ela não está no cotidiano das nossas escolas para que a gente pudesse debater esses temas, para que a gente pudesse entender a cultura afro-brasileira, né? Eu sou brasileira, minhas raízes vieram da África, sou uma mulher preta e inclusive eu às vezes falo pra galera assim, isso aqui não é uma capa, né, eu não levanto de manhã não, hoje eu não quero sair pretinha, porque eu preciso ter um protocolo para existir, nós precisamos entender, né, eu preciso ter um protocolo de segurança, de cuidados que uma pessoa branca não precisa ter, né, e esse protocolo fala muito sobre a necessidade da gente discutir essas coisas. Eu sempre falo pra galera, para mim, se tu fala negra ou preta, eu sou uma mulher muito bem identificada, né, e eu sei o quanto isso impacta a minha vida. Agora, quando a gente fala, Nando, dessas questões como as cotas, tem uma série de mecanismos muito importantes hoje, né, as comissões de acompanhamento, né, de monitoramento, elas ajudam muito, porque nós temos uma série de fraudes, isso a gente sabe, né, quando tem uma série de casos, tu vê, que a pessoa é branca e acessa por uma vaga, uma reserva de vagas, né, que é de pessoas negras, ela precisa responder, nós precisamos ter mecanismos que consigam coibir isso. Agora, eu acho que, e é óbvio, e a gente não pode ter dúvida disso, quanto mais retinta, quanto mais escura a pele, maior o preconceito. Né? Eu vou te dizer, às vezes as pessoas, eu tenho muitos amigos brancos, viu? A Manuela é uma parceira da vida, é uma referência política para mim, é quem, assim, a gente divide muito, né? Por isso nós falamos da luta antirracista, que une todos nós, a gente, enquanto não entender que o racismo é um problema da sociedade, é uma doença social que nós precisamos junto combater, a gente não vai vencer o racismo, né? E
eu sempre falo, da minha adolescência, porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar. Não tinha condição, né? Mas eu sempre gostei, e eu sempre gostei do ambiente da escola. Eu fui muito bagunceira, né? Eu gosto desse ambiente coletivo. Eu era acho que quem sabe pela escola também. Quem sabe por isso que eu gosto tanto da política. Esse ambiente coletivo, ele sempre me proporcionou boas experiências, né? Então, eu e tinha uma amiga branca, que tinha a 4ª série e eu já no ensino médio. Nós fomos fazer uma entrevista de trabalho, eu fui fazer para recepção e ela para higienização. Ocorre que eu fiz uma provinha muito simples, bem tranquila, tirei 10, guria boa. Boa. E a minha amiga teve dificuldade, tive que ajudar ela a concluir e tal. Nós, não, vamos sair daqui as duas, né? Tem que acabar e tal. E aí, não podia escrever, mas podia dar dicas, podia dar ideias e tal. Então deixaram eu ajudar ela ali. Ocorre que ela tirou 5 na prova. E nós concorremos para espaços diferentes. No resultado, qual é o resultado? O resultado é, tu foi muito bem, porém, tu tem mais o perfil da higienização. Então tem uma vaga aqui para ti. E a minha amiga, que não tinha conseguido nem concluir a redação, ela tinha o perfil da recepção. O que é isso se não racismo? O que é isso se não... E eu falo muito sobre isso, porque essa é a separação que a sociedade faz. O pior é o cara te explicando isso com a maior naturalidade. Exatamente, como eu era uma menina. Assim, uma coisa lógica o que ele está falando. Eu era uma menina que tinha ali 18 anos, 17 anos. Não, foi antes de eu ter minha filha. Eu ainda tinha 16, já estava no ensino médio, porque eu sempre gostei do ambiente escolar, sempre dessa coisa da coletividade, de ter o espaço reservado para esse lugar, né? Era muito gostoso, eu gostava bastante. Eu sempre fui na escola, a merenda sempre foi fundamental para mim, então eu sabia que ali eu ia me alimentar. Eu sempre falo, a galera às vezes fala, eu fico muito triste quando eu vou na escola, e essa é uma das batalhas que eu travo. Eu fico muito triste quando eu vou na escola e a galera me diz que a merenda hoje é suco com bolacha. Eu sinto até hoje o gostinho daquela polentinha com molho, daquela massa com sardinha, sabe? Daquele arroz de leite que nós... Quantas crianças não faziam a sua melhor refeição na escola? Eu era uma delas. Então merenda para mim foi fundamental ter na escola. E quando eu vejo que a merenda não foi distribuída na pandemia e que ela continua não sendo distribuída na escola, eu entendo por que essas crianças estão na sinaleira. Não tem como desconectar isso. E se desconectar, não entendeu nada. Quando o prefeito ele fala que tem que parar de dar esmola e que tem que criar um fundo, ele não cuidou das nossas crianças na pandemia e por isso elas estão na escola. Nós já temos aí quase 2 anos e dentre os meus 2 anos de mandato de vereador, o que eu mais falei foi da necessidade da gente implementar uma busca ativa para cuidar das nossas crianças. Só vai tirar essa criança da sinaleira se ela chegar em casa ela ter o que comer. Se ela chegar em casa e ela não tiver o que comer, ela não vai sair da sinaleira, ela não vai para a escola. Então nós precisamos operar, entende? Para que a gente possa proteger. Então eu falo dessas coisas e por isso eu estou falando, ser uma mulher negra nesse país, ser uma mulher preta retinta nesse país tem uma carga. Quanto menos retinta, menos a incidência do preconceito. Porém, ele continua existindo, sobre todas nós. Bruna, deixa eu te perguntar uma coisa que foi assunto recente agora e que está aí na pauta, que é a terceirização de trabalho. Né? Então a gente tem os exemplos de trabalho escravos, né? A gente pode pegar o escândalo da Serra, a gente pode pegar mulheres, que a gente vai vendo que são escravizadas há 30, 40 anos, né? Dentro de uma casa, tem várias coisas. A gente está vendo hoje, por exemplo, né, o processo da... Não sei como é que eu vou dizer a palavra certa, uberização, obrigado, deputado, né, que é um processo assim, que está tudo bem, né, só que o cara que te contrata em geral te dá um local de trabalho, tu tem uma mesa para sentar, um computador, tu tem material. O Uber não, o cara te contrata não te dá nada, tu tem que ter o carro, tem que ter tudo, é um negócio fantástico, ele dá quase todo o lucro pro sujeito. Então a gente está vivendo esse ambiente assim, né, onde trabalho formal, que te dá alguma segurança depois, ele está meio que abolido. Né? O cara tem uma doença, o cara do Uber, ou o cara que tem lá o seu MEI, ficou doente, não pode trabalhar, ele não recebe nada.
Como é que tu vê essa questão? Imagina o operador da bicicleta, esse que trabalha com uma bikezinha. O entregador de bicicleta? Entregador de bicicleta. Eu entendo que tudo isso possa ser, eventualmente, o cara ganha pouco no trabalho dele, faz uns bicos e tal, só que isso não virou bico. Hoje é o trabalho principal do sujeito. O trabalho. Nando, eu gosto muito de debater esse tema. Aliás, essa é uma das centralidades do nosso mandato, porque esse povo é o meu povo, né? Um povo muito parecido comigo, vem do mesmo lugar que eu, e, portanto, essa é uma pauta que eu tenho compromisso de assumir, né? Para a gente falar desse processo que vem acontecendo no Brasil, a gente precisa falar da conivência do sistema brasileiro, né? Do Estado brasileiro. Porque nada aconteceu sem a conivência do Estado brasileiro, inclusive dos políticos brasileiros, né? Nós não podemos desconectar. Nós desenvolvemos ao longo do tempo uma teoria muito cruel de que quanto mais precarizado, mais trabalho. Só que o que a gente vem acompanhando é que, além de precarizado e de trabalhos cada vez menos dignos, a gente vem também aprofundando a desigualdade. Então, quando tu fala de terceirização, tu fala de trabalho precarizado, tu fala de trabalho tão precarizado que chega a condições análogas à escravidão. E aí tu fala, nós estamos falando da serra, nós estamos falando do sistema privado, mas nós também estamos falando do sistema público. Na Serra, nós estamos em Uruguaiana, que aconteceu. Exato, mas nós também estamos falando de um Estado gaúcho, porque aqui no Estado tem empresas terceirizadas que não pagam salário de trabalhadoras. Então uma mulher trabalha 30 dias, não recebe vale alimentação e não recebe passagem. Pagam quando querem. Tu imagina uma mulher trabalhar 30 dias, chegar em casa e não ter o que dar de comida para os filhos, ou não ter como pegar uma passagem para ir para o trabalho. Mas, Bruna, a reforma trabalhista autorizou isso? Ela transforma isso em algo legal? Ou nós estamos falando em ilegalidade? Não, nós estamos falando das duas coisas. Na questão da serra e na questão do trabalho análogo à escravidão, nós estamos falando de ilegalidades, né? Tem uma série de processos ilegais. Mas também dentro dessas ilegalidades, a terceirização, porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa de vinhos, né, vou comercializar vinho, eu hoje posso terceirizar a produção do vinho. Então eu tenho uma marca. Então eu não tenho responsabilidade. Teoricamente, eu deveria ter responsabilidade, porque isso tem previsão em lei, né, de ter responsabilidade. Sim, responsabilidade final de quem contrata a empresa terceirizada. Mas assim, né, ao mesmo tempo, quando tu trabalha para o Estado, vamos supor ali a Assembleia Legislativa, quando tu vai garantir a higienização da Assembleia Legislativa, tem uma empresa terceirizada, mas a Assembleia deveria ser tão responsável quanto a empresa. Na mesma condição, as vinícolas aí da Serra Gaúcha, inclusive a produção do arroz, inclusive a produção da maçã, nós temos aí nesse processo das colheitas, né, uma série de aprofundamentos da precarização do trabalho, das condições de trabalho. Então nós estamos falando de um sistema que foi autorizado politicamente pelo Estado e que se materializa em condições cruéis de trabalho. Eu acho que no Brasil, Bruna, desculpa estar me intrometendo, mas a impressão que me dá é que a gente transforma negócio de... O fulano cria tantos empregos. Ah, mas a empresa do cara, olha quantos empregos ela está abrindo. Então parece que assim, que é um grande favor. É uma autorização, que o cara, né? Parece que aquela empresa dele funcionaria, seria grande se não fossem aquelas pessoas trabalhando. Então a gente trata quem abre emprego como se fosse um herói nacional. Só que não, né? Só que não, ele é tão cidadão quanto quem está trabalhando ali. Então, eu sou contra esse processo, né, Nando? E a minha referência política, a minha ideologia política, ela é contra essa precarização do trabalho, né? A gente tem no ambiente nacional, nós já falamos em congresso, em novo governo, uma possibilidade de se rever essa reforma trabalhista? Eu acho que precisa de muita mobilização social. Eu faço parte do time que vai lutar para que isso aconteça. É inadmissível, Nando, que nós temos contratos no Estado. Eu, inclusive, provoco o governador, Eduardo Leite, a dizer quantos trabalhadores terceirizados nós temos no Estado. Não se tem dados. Sabe, tu não Mas ações trabalhistas tem aos montes. Mas Deus livre. Nós temos aí uma média de 50% do que vira processo judicial de oriundos das terceirizações. Quais são as maiores profissões assim que
Tânia? Essas mais precarizadas, terceirização, manutenção, né? E é muito triste. Tem garis a também higienização. terceirizado? Gari é terceirizado ou não? Tem. Tem também, né? Tem bastante, tem bastante. Aqui em Porto Alegre tem um perfil diferente, né? Porque quem atende é a Contravipa, e aí é uma cooperativa, que também tem uma série de problemas, né? Uma série de problemas. Enfim. Essas empresas de tecnologia, assim, NET, Oi, claro, se tu tem um problema, quem vai te atender não é um funcionário deles, é sempre alguém de uma empresa terceirizada. Porque a empresa nunca se responsabiliza por nada. Porque tu imagina tu trabalhar 10 anos numa empresa, 10 anos e sair sem nenhuma garantia de trabalho. Tu adoece, não tem nenhuma garantia de trabalho. Então, acho que a gente está falando de um sistema, né? Tem um sistema que precisa ser mais digno. Se as nossas empresas elas fossem mais nacionalistas, elas conseguiriam entender a importância da dignidade do trabalho. Se elas entendessem a importância do trabalho, do quanto um bom trabalho dignifica a vida das pessoas, elas iam entender que garantir o trabalho digno, a gente está falando de coisas muito básicas, né? Tu vai acompanhar essas situações do trabalho análogo à escravidão, as pessoas têm condições precárias de moradia, de alimentação, né? de EPI. Então, tu tá garantindo o teu lucro em cima da exploração do trabalho de outra pessoa que tem uma outra família para sustentar. Então, assim, e eu vejo muita semelhança, Nando, porque boa parte do que a gente tem acompanhado é a exploração sobre pessoas negras, né? Eu faço muita relação com o racismo e como ele se estruturou no sistema brasileiro, né? A nossa sociedade, ela é estruturada em cima do sistema escravocrata. Total. Né? Então, quando a gente acompanha... Até a relação de trabalho e emprego é assim. Sim, ela é muito similar. E a terceirização, ela aproxima essa relação do trabalho em condições análogas à escravidão, em um trabalho tão precarizado que fica tudo muito juntinho ali, né? Então é muito difícil da gente conseguir avançar num modelo de sociedade onde as pessoas tenham um trabalho digno, tenham uma vida digna, consigam ter um poder aquisitivo que dê condições de garantir o sustento das famílias, se nós continuar com essa precarização. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a falar na terceirização, e eu me lembro da mágica que seria, eu me lembro das falas, eu me lembro do sistema econômico, eu me lembro da dignidade do emprego, eu me lembro do crescimento das empresas. Nada aconteceu, muito pelo contrário. Não. Eu lembro, eu tenho mais idade, Bruna, eu lembro do PDV, que o Antônio Brito lançou, o plano de demissão voluntária, que todo mundo se demitiu e criou aquelas vanzinhas, né? As Townerzinhas. Minha mãe fala isso até hoje, eu me lembro dessas empresas de cachorro-quente. Era metade da minha Kombi aqui, a Towner, para vender cachorro-quente, era R$1 o cachorro-quente na época. Era uma do lado do outro. Depois todo mundo acabou, né? Não, e esse sistema empreendedor sem condição de empreender, né? Porque para te empreender tu tem condições. Eu sou da área da administração, né? Então, quando tu fala empreender, tu fala de uma série de condições que são necessárias, desde formação até a condição material, estrutural, né, de capital para conseguir empreender. E tá uma barbada de conseguir investimento, empréstimo com uma taxa Selic de 13,76. Meu Deus, né? Uma barbada então, de conseguir. Nós vendemos o sonho, nós dissemos para aquela criança que está na sinaleira que ela é uma empreendedora. Isso é muito cruel, isso é muito triste, porque, inclusive, eu já ouvi discurso dizendo, não, pelo menos está ali vendendo, não está matando nem roubando. É tão cruel, né, esse discurso, que ele faz com que a gente naturalize ver aquelas crianças na sinaleira. Mas está naturalizado, Bruno, porque a única solução para se encontrar hoje, que eu estou vendo na nossa cidade, são construções de condomínios gigantes fechados para deixar nós aqui e vocês lá. Sim, então, assim, a segregação, a segregação, é só isso. Né? Então, é câmeras de segurança, patrulha disso e daquilo e tal, para ficarmos seguros dessa gente aí, não queremos vocês aqui. É só o que se faz. Não há uma política de integração de algo assim. Sabe, eu fui muito crítica, Nando, quando foi o projeto para a Câmara de Vereadores de revitalização do centro histórico, porque é óbvio que nós queremos ver o centro da cidade lindo. É muito bacana poder andar pelo centro histórico. Ali a Borges. Todo o centro histórico, toda essa região central, que agora fizeram, né, que tem os prédios meio históricos, né? Isso, tem os prédios meio históricos, né? Toda a região, desde lá a Orla até o do Mário Quintana, aquela região ali do Centro de Cultura, até o centro da cidade. É muito bonito ver o centro da cidade revitalizado.
E isso não quer dizer que as periferias da cidade não necessitem de investimento. Ontem eu acordei, antes do temporal, com uma série de mensagens das moradores da Cruzeiro, de que um acesso que sempre alaga há muito tempo comprometeu mais uma vez a casa das famílias. E as nossas periferias estão abandonadas, sabe? Então tu criou uma cidade para quem tem um poder aquisitivo, que circula em determinados lugares, e tu criou outra cidade para quem vive, para o trabalhador precarizado. Tu criou essa condição, tu precarizou o sentido do trabalho, tu criou uma rota para o morador e para o cidadão precarizado. E tu diferenciou quem tem o poder aquisitivo para que tivesse uma outra rota. A cidade hoje vive segregada. Nós temos duas cidades, uma que se desenvolve, né, e que fala de muitos projetos, grandes projetos, e outra que vive condições muito cruéis, muito tristes. Esses dias me disseram, que deve ser muito triste para ti ver a tua região como uma das regiões mais violentas da cidade. E eu tenho para te dizer que aquela situação nós denunciávamos lá em 2007, a 2010. Tua região, eles dizem a Cruzeiro ali, né? Da a Cruzeiro, porque o que aquela criançada tem visto? Quem é que tem disputado aquela juventude? Não somos nós, é o tráfico. E aí quando tu vê cabeça rolando, tu tá dizendo... Tu fechou escola, fecharam 4 escolas, tem a previsão de fechar mais 3, Nando. Tu Bruna, vai dizer o quê? Como é que é isso? A comunidade está lá, né? E essa convivência com quem vai para lá para fazer isso, né? Que é o tráfico. Teve momentos, né? Eu moro perto da Coab, Elisa, eu vou a pé, tenho amigos, né? Compro no Gustavo ali açougue e tal. Teve uma época que Uber e táxi, eles não entravam ali, na Coab Cavalhada, eu tô falando. Não entravam, né? Por conta disso. Só que as pessoas da comunidade são as pessoas que moram ali. São as pessoas e assim, que são trabalham todo 98% dia, da população. saem para trabalhar, saem para fazer as coisas, né? Aliás, tem policiais que moram ali, que só botam uma farda depois que já estão bem longe do local. Sabe, uma coisa maluca. Né? Mas é porque, Nando, nós temos um sistema que é um sistema de oportunidades para esse setor. Porque quando tu fecha escola, quando tu não garante esporte na comunidade, quando tu não garante projeto social, quando não garante oportunidade, tu proporciona que esse sistema tenha maior capacidade de... Porque é só o que a nossa gurizada vive. Eu sei porque eu vivi ali. Eu sou oriunda dessa galera aí, né? Meus irmãos cantaram rap, me criei no meio dessa cultura, né? Nunca refletindo a sociedade. Umas letras Tentei, de rap? Nando, tu acredita que assim, eu inclusive acho que eu já tentava ocupar esse fala lugar. Pra caramba, tu tem vocabulário, tu Mas é porque te manifesta. eu gosto do que eu falo, eu gosto disso. Então assim, eu já tentava, tentei escrever umas letras, mas eu não tenho ouvido, né? Eu não consigo entender quando quando entra a música, sabe? Fazer a métrica certinha. Meu irmão até tentou, mas não rolou. Depois eu fui tentar tocar cavaquinho. Adoro mulher na percussão, adoro samba, adoro ouvir, né? Tenho muita dificuldade com dançar, mas eu gosto de ouvir. E olha, tem muita gente que acha que tornando percussão né, tem alguns grupos que estão ensinando percussão tem muita gente que se acha travando, eu não sei nem bater, aprende. Aprende? Mas eu não... Tá? Claro que tem gente que nasce com aquela coisa assim que já tá, né? Já sai batucando. Mas tem um cara lá... Eu não aprendi, viu, Dando? E aí eu fui me encontrar na política. Fui me encontrar falando. Sempre fui muito tagarela. Eu sempre toco violão, né? Então desde adolescente acompanhava a roda de serenata e tal. Quando tinha uns caras ruins tocando na percussão, o grito da época, tem branco no samba. Né? Porque não sabiam tocar. Entrega pra quem conhece. Não, inclusive tem algo que eu sempre briguei muito. Porque todo mundo sempre me disse que eu tinha que saber sambar, e eu sempre questionei isso, né? Eu disse, por que eu tenho que saber sambar? Porque eu sou preta? E eu sempre fui muito questionadora, tem uma cobrança, né? Mas eu não sou oriunda do samba, eu sou oriunda do hip hop. Então, eu vim conhecer a roda de samba, eu vim acompanhar, gosto muito, sou apaixonada, mas eu não danço. Então tem uma cobrança assim, e aí, Bruna, tu não dança? Eu disse, não danço, mas eu escuto. Eu falei no hip hop, a gente falou no Manajax, porque eu acho que essas coisas podem tirar as pessoas disso que tu falou, da oferta do tráfico, dessa coisa, sabe? É isso que pode, né?
Através de impactar realmente as pessoas. É só isso. Os meus irmãos eram ativistas da cultura, né? Então era a galera que juntava a criançada para aprender a fazer uma letra, para aprender a rimar, para aprender a fazer um grafite. Era a gurizada que falava da importância de ter um olhar político, de ser crítico. Então eu me criei com esse debate, né? E faço muito referência aos meus irmãos. Tenho o Maninho foi quem foi do ataque frontal, mas o Marquinhos, tu vê o tamanho dos guritos, ninguém entende que chama de Maninho, de Marquinhos. Mas em geral é assim, né? O grandão a gente dá diminutivo, né? E o meu irmão Marcos, ele foi de uma companhia de teatro, né? Então morou fora do estado, viajou bastante. Então eu sou de uma família muito que se movimentou, né, culturalmente, e foi isso que me fez estar aqui, fez olhar para aquela mulher que passava, né, fez olhar para Manu com carinho. Poxa, tem uma guria que fala sobre participação da juventude, quando nós estamos aqui entre várias meninas que maternaram na adolescência, que precisam da vaga na creche para voltar a estudar, né, que me fez olhar para a escola e saber que aquele espaço era um espaço que protege, que cuida, e brigar por ele, que me fez olhar pro postão. A gente falou, é muito triste ver o postão. Já foi o maior pronto atendimento da cidade. Eu lembro. Com pequena cirurgia. Qualquer coisa leva pro postão. Com pequena cirurgia, com ortopedia, tudo tu encontrava no postão. Hoje tá lá um espaço gigante, sucateado, destruído, né? Infelizmente, esse governo, o governo Mello, e eu tenho muita tranquilidade de dizer, é um governo que tem se voltado, né, para os que mais tem na cidade e virou de costas para os que menos tem. Nós estamos uma cidade suja, uma cidade na periferia, precarizada. As nossas escolas estão destruídas, tanto no estado quanto no município, né? Nós temos uma demanda de vaga na creche, nós temos uma demanda de busca ativa da nossa escola, nós estamos com altas taxas de evasão escolar, Nando. Nós vamos... A quarta maior taxa, o ano passado foi a quarta maior taxa do Brasil. E assim, nós somos a capital do HIV, gente. Nós já fomos a capital da participação do popular. Agora nós somos a capital do HIV. Isso quer dizer que os jovens entre 14 e 24 anos lideram as taxas, os idosos também. Como é que nós não falamos sobre isso? De HIV? De HIV. Então, assim... Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Mas ninguém fala sobre isso porque precisa ter coragem para enfrentar essas taxas. E infelizmente nós estamos num momento muito difícil. Eu tenho muita esperança, viu, Nando? Eu sou uma guria muito esperançosa. Que bom. Muito esperançosa. Chega gente pessimista. Eu acredito muito que a gente precisa lutar muito, mas eu acredito que a gente pode mudar o rumo. Eu vou disputar esse rumo, né, no sentido de disputar projeto, de querer discutir a cidade, de querer que a gente tenha uma próxima gestão comprometida com as pessoas, né? Eu sou uma das pessoas que é atingida, que é atravessada pelas políticas sociais. Eu sou filha de uma política integral de saúde, filha de uma política integral de educação, de uma universidade pública, né? Então eu sou a prova que dá para dar certo. É verdade. A gente está chegando ao final, eu até queria dizer isso, porque isso que tu estava dizendo agora no fim, tu sabe a importância que é quantas mulheres, não da Cruzeiro, mas da tua realidade, se vê em ti agora. Né? Muito feliz. Então, tu goste ou não, tu carrega uma enorme responsabilidade, porque tu representa muita gente, né, que se vê em ti. É importante, porque quantas vezes, né, tu olhava e não tinha teus representantes. Hoje tu consegue, né? E tu é uma figura nesse momento que representa muita gente. Então eu quero te desejar sorte, eu quero que tu fale com essa gente, saber, olha, e te dizer, é uma responsabilidade que tu tem. Não, e eu tenho muito carinho com essa responsabilidade, viu, Nando? Encaro, eu sempre falo com a mulherada que nos acompanha, com as famílias que nos acompanham. Eu tenho muito carinho pela política e, de fato, acredito que ela pode mudar a vida das pessoas, né? Eu tenho certeza que um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é esse distanciamento da política do cotidiano da vida das pessoas, né? Nós aprendemos desde muito cedo que a política é ruim, que ela é feita de pessoas corruptas. Não quero saber, não me envolvo nisso. Eu aprendi a olhar para a política de outra forma, né? Hoje eu sei que a política muda a vida. Eu tenho um projeto que eu tenho muito carinho
o projeto que nós aprovamos a emenda orçamentária na Câmara de Vereadores que distribui absorventes nas escolas. Eu fui uma menina que não tinha absorvente para ir para a escola, e hoje ver Porto Alegre passando a distribuir absorvente nas escolas, porque nós chegamos e ocupamos esse espaço, é algo que me deixa muito feliz. Né? Nós aprovamos emendas na Câmara de Vereadores que fala da importância de construir um projeto em Porto Alegre que integralize a 10.639 no currículo escolar. Então, até 2024, todas as escolas vão ter que discutir a questão racial nas escolas. Então, é a prova que dá para mudar, né? Eu discuti aqui em Porto Alegre a necessidade da gente criar um comitê de enfrentamento à falta da vaga na creche, e nós criamos a Defensoria Pública, é um organismo que nós precisamos parabenizar, defender, foi parceira demais, toca junto comigo, né? Então, dá para fazer política legal, dá para defender de fato o povo, mas nós precisamos entender também a importância do povo se sentir parte, né? Se sentir responsável. Sim. Também. Não só alguém fazendo por ele. Sozinha nós não fazemos nada, mas juntos a gente pode mudar muita coisa e pode ser legal. Obrigado pelo teu convite. Somos um bando e muitos outros, diria Bebeto Alves. Muito feliz de estar aqui contigo. Foi muito legal te conhecer, te adorei, parabéns pelo teu trabalho, tá? E tô torcendo para que tudo aconteça muito legal para ti, tá obrigado. Bom? E cuida daquela criança de 18 anos. Criança gigante. Valeu, tchau, gente. Conversei aqui com a deputada estadual Bruna Rodrigues, deputada do PCdoB, um papo muito legal. O Opinando vai voltar na semana que vem, né, com novos assuntos. Tá? Quero avisar as pessoas que isso aqui é uma Kombi, não é uma van. Que a nossa diretora Amanda vive chamando de van, ela não viu o que era uma Kombi. É o primeiro carro que eu tive na minha vida, Bruna. Né? Então, isso é uma Kombi. As lotações, quando começaram em Porto Alegre, não eram vans, eram combilotação. A gente chamava assim de combilotação. A avó Helena dizia, vamos pegar a Kombi hoje, né? Que era a lotação. Hoje elas estão em vans, tá? Isso não tem nada a ver com o nosso papo, mas era só para explicar o porquê, o carinho que eu tenho por esse carro. Beijo, Bruna. Beijo. Beijo pra todo mundo. Até a semana que vem. Tchau, gente.